Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, eu espero que você esteja muito bem. Eu sou a Gisele Silva, sou uma mulher negra, estou com o cabelo escovado, uso um óculos quadrado de cor branca, estou vestida com uma blusa e uma calça preta, uso brincos verdes e também tenho três pulseiras, duas verdes e uma marrom no pulso do braço direito. O tema da aula de hoje é performance e segurança psicológica. A nossa agenda da aula, vamos falar um pouquinho sobre segurança psicológica e desempenho, vamos falar também de liderança corajosa e vamos finalizar essa aula falando de como aumentar a segurança psicológica da sua equipe. O objetivo desta aula é refletir sobre o papel da liderança negra em construir ambientes com segurança psicológica para equipes diversas. Um tema muito interessante, muito importante para você que quer ampliar a sua atuação como liderança negra. Vamos entender o que é segurança psicológica. Será que você já ouviu falar desse termo? Bom, segurança psicológica se baseia na crença de que o ambiente de trabalho seguro, ele é possível para que as pessoas consigam correr riscos nas suas relações interpessoais. Tem a ver com um sentimento de se sentir capaz de expressar suas ideias, perguntas ou até preocupações. Na verdade, segurança psicológica está presente quando os colegas confiam uns nos outros. Eles se respeitam e se sentem capazes, ainda que obrigados pelo contexto conflituoso, de serem francos uns com os outros. Interessante, né? Esse termo segurança psicológica, ele é recente e ele foi difundido por Amy Edmondson. Quem é Amy Edmondson? É uma professora da Cátedra de Liderança de Harvard e ela escreveu um livro denominado A Organização Sem Medo, já com edição aqui no Brasil. Ela também criou um programa denominado Construindo uma Equipe Destemida. Este programa, ele visa explicar por que é fundamental criar um clima de segurança psicológica, onde as pessoas se sentem confortáveis para se expressar, para assumir riscos e para corrigir os seus erros. Se a gente pensa no ambiente diverso, a segurança psicológica é fundamental para que as pessoas consigam ser quem são de verdade, para que consigam colocar as suas subjetividades, as suas peculiaridades, os seus modelos mentais, as suas visões de mundo. Basicamente, segurança psicológica, ela nos traz o seguinte entendimento. Significa que times psicologicamente seguros, as pessoas assumem riscos essenciais que podem levar o rumo de uma decisão, ou de uma tarefa, ou de uma atividade para um outro caminho. Mas para elas terem essa coragem, esse comportamento de assumir riscos, trazendo inovação, trazendo uma solução criativa, elas precisam se sentir confortáveis. Confortáveis para quê? Para divergir de uma ideia, muitas vezes dita ou oferecida pela própria liderança ou pelo seu colega mais antigo de cargo e de equipe. Elas precisam se sentir confortáveis para dialogar sobre temas sensíveis, como racismo, preconceitos. E elas precisam também se sentirem à vontade para contribuir com pontos de vista diferentes, sem medo de ser julgado, humilhado ou até de sofrer qualquer tipo de represália ou retaliação. O entendimento é o seguinte: esse sentimento de que existe a segurança psicológica, ele é um ingrediente essencial para que times aprendam e performem melhor juntos. Na verdade, o que se busca é gerar uma sinergia entre os componentes da equipe e a liderança. Mas essa sinergia, ela não vem só de uma pessoa. Ela vem de cada membro da equipe com as suas competências, ou seja, com seus comportamentos, com as suas atitudes, com as suas capacidades, mas ela se sente tranquila e livre para colocá-los em prol do desenvolvimento, da resolução de um problema. Da onde veio esse termo e como essa questão de equipes com segurança psicológica criam mais, entregam mais e têm um desempenho melhor? Toda essa confirmação veio por meio de um projeto feito pelo Google. Em 2011, ele durou 2 anos. Ele é denominado Projeto Aristóteles. Sim, o nome do filósofo. Bom, esse projeto buscou estudar equipes internas do Google com o objetivo de descobrir o que fazia alguns times terem mais performance do que os outros, considerando que faziam parte de uma mesma cultura organizacional.
Como eu disse anteriormente, foi uma pesquisa que durou 2 anos e envolveu 180 equipes com mais de 37 mil pessoas. Eles obtiveram uma conclusão surpreendente quando fizeram a seguinte pergunta: o que faz uma equipe perfeita? Ou seja, quais as características, que tipo de comportamento, de características e habilidades e capacidades uma equipe deve possuir para ser uma equipe perfeita, que performe, que entregue e que mantenha um clima confortável de bem-estar e de qualidade de vida. A pesquisa concluiu algo revelador para os executivos do Google. O que eles concluíram foram que não era o fator quem que fazia a diferença, ou seja, não era uma pessoa ou alguns indivíduos que faziam a diferença num time. Mas o segredo estava em como o time interagia e trabalhava junto. Isso mesmo, sinergia. As melhores equipes não tinham como padrão a combinação dos melhores talentos individuais trabalhando juntos. Ou seja, o todo é maior do que a soma das partes. Como aquela frase do filósofo Aristóteles. Está lembrado? Daí o nome do projeto. Então, essa conclusão, ela é reveladora, porque é muito comum muitas empresas acreditarem que alguns talentos presentes nos times fazem esse time entregar, performar. E com essa pesquisa se constatou que a soma dos talentos individuais é que permitem que aquele time faça entregas surpreendentes. Interessante, não é? Mas essa pesquisa foi além. Ela descobriu 5 padrões presentes nas equipes de elevada performance. O primeiro é que é sobre o impacto do trabalho. O que se percebe é que os membros da equipe percebem que seu trabalho importa e de fato gera mudanças, eles costumam a se engajar mais. O segundo padrão que está relacionado com o significado do trabalho. O trabalho é pessoalmente significativo para os membros da equipe e quando isso acontece, ele vai se comprometer com a entrega, com a execução, com o seu desempenho. O terceiro padrão tem a ver com a estrutura e clareza, ou seja, o quanto os membros da equipe possuem papéis, planos e metas claros, identificados, objetivos. As coisas, a dinâmica do trabalho, a dinâmica da tarefa está clara, tem estrutura, é objetiva. O quarto papel, confiabilidade. Está relacionado com a capacidade dos membros da equipe a entregarem suas tarefas no prazo e atenderem um padrão de excelência esperado. Mostra-se que o líder confia na capacidade da sua equipe de fazer a entrega no prazo esperado, ainda que haja alguns reveses antes do prazo. E o quinto e último é a segurança psicológica, ou seja, será que os membros da equipe sentem-se seguros em arriscar e serem vulneráveis na frente de seus colegas? Nesta pesquisa, feita pelo Google, se provou que sim, que a segurança psicológica foi fundamental para que as pessoas se sentissem seguras, confiáveis, em serem vulneráveis, mostrarem os seus receios, os seus medos, as suas opiniões, ainda que não fossem certas e que fossem a solução daquele problema enfrentado, sem ter represárias, sem ser julgados. Segurança psicológica. Os estudos mostram que a segurança psicológica permite assumir riscos moderados, falar o que se pensa, ser criativo, arriscar sem medo de retaliação. Muito importante, não é mesmo? Agora, eu gostaria que você fizesse uma reflexão, que no seu trabalho, no seu local de trabalho, a sua equipe tem segurança psicológica? Será que você sente segurança psicológica no seu trabalho? Você consegue assumir riscos moderados? Pensar em algo diferente, inusitado, numa solução inovadora que ninguém nunca pensou e se sentir, no impulso de tocar à frente essa proposição a fim de resolver um problema? Será que as pessoas do seu time conseguem falar o que pensam abertamente? Elas são criativas? Elas são impelidas a serem criativas? Elas conseguem arriscar, tentar uma solução inovadora, sem medo de retaliação? É uma reflexão importante. Por quê? Porque a segurança psicológica está relacionada diretamente com o desempenho. Veja bem essa figura. Se você tem baixa segurança psicológica e baixa pressão para resultados, para desempenho,
provavelmente você vai ter um ambiente apático. Você vai ter um sentimento de apatia. Ou seja, as pessoas não estão se importando muito para os rumos das coisas, elas estão fazendo as tarefas da maneira que elas vêm. Mas se você tem segurança psicológica baixa, alta pressão por resultados, você pode gerar ansiedade na equipe, porque a equipe precisa fazer algo acontecer, mas elas não se sentem seguras os membros não se sentem seguros para arriscar. Mas vamos pensar no seguinte contexto: elevada segurança psicológica, né, e elevada pressão por resultados. Você vai ter aprendizagem. As pessoas vão arriscar mais, vão utilizar mais a criatividade para ter entregas nas soluções dos problemas. E não podemos esquecer, a segurança psicológica for alta, mas tiver baixa pressão por resultados, as pessoas tendem a cair numa zona de conforto. Então, esse ensinamento nos passa que a segurança psicológica é fundamental para que as pessoas consigam aumentar, ampliar o seu desempenho, as suas entregas. Mas como criar uma segurança psicológica dentro do time? Em princípio, é importante a gente entender que desenvolver a segurança psicológica é um processo complexo. Não é simples. Requer um novo modelo de trabalho, uma nova modelagem das tarefas, uma nova distribuição das tarefas, uma nova dinâmica e uma nova prática do próprio time. As relações, as cobranças e a própria dinâmica do trabalho. Se simplificarmos ou reduzirmos esse conceito, é um risco de tratá-lo como ações de saúde e bem-estar. É um erro. Segurança psicológica, ela ajuda no bem-estar e na saúde dos profissionais de uma equipe, mas ela não está relacionada diretamente com saúde e bem-estar. Ela está relacionada na forma como as relações são conduzidas, no clima que se tem no ambiente de trabalho, na capacidade e na confiança que as pessoas têm uns pelos outros, incluindo a liderança. Então segue aí 3 atitudes principais para se criar um ambiente de segurança psicológica. Vamos lá? Primeiro, é preciso que os membros do time determinem o trabalho a partir de uma perspectiva de aprendizado, ao invés de simplesmente execução de uma tarefa. Isso é muito importante. É preciso criar um espaço de aprendizado que permita que todos corram riscos, aprendam com eles e que é fundamental para uma atmosfera de alta segurança psicológica. É importante também que as equipes reconheçam que é preciso também falar sobre os erros, não encobri-los ou apenas errar e ninguém tocar nesse assunto. Falar do erro. Por que erramos? Como chegamos até aqui? O fato é que em times psicologicamente seguros, o medo do silêncio é maior do que o medo da fala. O medo de não falar e algo dar errado é maior do que o medo de falar e todos caminharem para a resolução do problema. Um terceiro ponto, é importante que todos os membros entendam, que precisam manter um alto grau de curiosidade e não se colocar num lugar de que sabem tudo. E esse é o maior desafio, porque o maior desafio do ser humano é aprender quando ele acha que já sabe tudo, não é mesmo? Quantas e quantas pessoas nós encontramos na nossa vida, no ambiente de trabalho, nas relações sociais, que acreditam que sabem tudo o que precisam saber. Esse é o maior desafio, é saber dentro do seu comportamento, ou seja, não só saber, mas se comportar como tal, como um curioso, que está sempre aprendendo, está sempre buscando aprender mais. Dar menos respostas, estabelecer um ambiente propício a todo tipo de perguntas, é fundamental para gerar aprendizado de todos. A essa altura, a gente pode também falar um pouquinho do líder, né? Porque até esse momento falamos dos membros da equipe, esse sentimento que os membros da equipe devem desenvolver. Mas e o líder? Qual é o papel do líder na segurança psicológica? Fundamental, fundamental. Nós costumamos dizer que para que tudo isso ocorra com a equipe, é fundamental a participação do líder. Mas que tipo de liderança é? A gente sabe que existem vários tipos de liderança, liderança carismática,
liderança transformacional, liderança transacional, autoritária, democrática, laissez-faire. Mas hoje eu vou falar para vocês de um tipo especial de liderança. É a liderança denominada liderança corajosa. Isto mesmo, líderes corajosos demonstram abertura e humildade. E a gente sabe muito bem que para demonstrar abertura e humildade precisa-se de muita coragem, não é mesmo? Normalmente, quando um líder diz genuinamente: olha, pessoal, me desculpe, estraguei tudo, eu não dei conta da minha parte, eu não fiz certo, eu prejudiquei o trabalho de vocês. Quando algum líder fala verdadeiramente isso, vemos essa pessoa como mais agradável, como mais confiável e até queremos ajudar a melhorar a situação. Em contraste, não achamos que alguém seja um bom líder quando encobre seus erros, com mentiras, com omissões, colocando a culpa em terceiros. Na verdade, achamos que são fracos e tentamos nos distanciar dessa pessoa. Vamos com o tempo não confiando tanto nessa pessoa, no caso, no líder. Muito bem, líderes corajosos colocam princípios em primeiro lugar. A liderança de verdade não é sobre ganhar um concurso de ser o mais popular, o líder mais bacana, mais sorridente, mais piadista, mas tem a ver com fazer um trabalho importante em nome dos outros. Liderar é servir. Sempre haverá diferenças de opinião ou recursos limitados. Liderar não é fácil. As crises vão acontecer, os recursos serão sempre limitados, pessoas vão pensar diferentes. Provavelmente o líder não vai fazer muito progresso como gestor se não conseguir suportar a ideia de que vai precisar sim perturbar algumas pessoas algumas vezes, de que vai precisar sim contradizer algumas pessoas algumas vezes, que vai precisar também provocar, cobrar, buscar soluções em outras pessoas com os membros da sua equipe. Então, líderes corajosos fazem isso, mas sempre com os princípios. Eles se concentram em tornar os ambientes mais seguros para os outros. Os líderes que precisamos hoje se cercam e promovem pessoas que os fazem aprender, os desafiando, ao invés de os bajular. O foco é recompensar, ao invés de punir, aqueles que tentam coisas novas, mesmo quando essas coisas não dão certo. Os líderes que precisamos transformam sistemas desatualizados, que excluem perspectivas diversas, em sistemas inclusivos. E, finalmente, os líderes que precisamos hoje demonstram uma ação corajosa, ao invés de exigir que alguém as tenha. Eles escolhem ser vulneráveis, mesmo que a sua posição, gênero, a sua raça ou até outros marcadores de status signifiquem que eles não precisem fazê-lo, que o próprio status dele já fala por ele. Eles acreditam que para trazer a equipe junto a eles, mostrar-se vulnerável, se humanizar, é fundamental. Muito bem, a essa altura eu quero sugerir algumas dicas de como aumentar a segurança psicológica da sua equipe. Existem algumas dicas que são fundamentais e eu sei muito bem que muitos de vocês já praticam, já têm esse comportamento. Mas agora vamos colocá-los dentro de um contexto da segurança psicológica. Vamos lá? Uma dica importante está relacionada com os conflitos, a abordagem do conflito. O interessante é que o líder aborde o conflito como colaborador e não como adversário. Quando há um conflito, atue como alguém que está ali para dissipá-lo ou para tirar o melhor proveito dele, de modo que todos saiam ganhando desse conflito. Não como adversário que quer saber os culpados, que quer punir, que quer saber quem errou, mas sim como aquele que quer que todo mundo aprenda com o conflito. Então, sabemos que nós humanos odiamos perder ainda mais do que amamos ganhar. Uma perda percebida desencadeia tentativas de restabelecer a justiça por meio da competição, da crítica ou até do desengajamento, que é uma forma de desamparo aprendido no local do trabalho. Uma perda percebida vai ao contrário do local ou do ambiente
que gera sucesso, que gera desempenho. O verdadeiro sucesso é um resultado do ganha-ganha. Então, imagine assim, quando surgem conflitos, devemos evitar desencadear uma reação de luta ou fuga e devemos parar e pensar na seguinte pergunta: como podemos alcançar um resultado mutuamente desejável? Pergunte isso à sua equipe. Outro ponto importante: fale de humano para humano. Por detrás do confronto de quem faz o quê, no trabalho, em equipe, estão as necessidades universais, como respeito, competência, status sociais e autonomia. Reconhecer essas necessidades mais profundas irá naturalmente gerar confiança e promover comunicação e comportamentos positivos. Outra dica interessante é a capacidade de antecipar reações e planejar objeções. Pensar com antecedência como seu público reagirá às suas mensagens ajuda a garantir que o seu conteúdo seja ouvido, em vez do público ouvir um ataque à sua identidade ou ego. Enfrente habilmente as conversas difíceis de frente. Prepare-se para prováveis reações. Esse comportamento é fundamental para a gestão de um conflito no caminho de promover soluções para ele. Outra dica bem importante, bem interessante, é substituir a culpa pela curiosidade. Você irá se tornar o maior predador da sua equipe se eles sentirem que você está tentando culpá-los por algo. A culpa e a crítica aumentam significativamente o nível do conflito, pois leva a um comportamento de defesa e, eventualmente, gera desengajamento. Bom, uma alternativa para a culpa é a curiosidade. O ponto é o seguinte: se você acredita que já sabe o que a outra pessoa está pensando, então você não está pronto para conversar. Ao invés de achar que já sabe o que a outra pessoa está pensando, adote uma mentalidade de aprendizado, compreendendo que você não tem noção ou conhecimento de todos os fatos. Então, pergunte a essa pessoa: o que aconteceu? Como chegamos até aqui? O que você acredita que pode ser feito? Substitua a culpa pela curiosidade. E essa dica é extremamente importante. Peça feedback sobre a entrega. Quando nós falamos de segurança psicológica, estamos falando principalmente de feedback. Pedir feedback sobre como transmitir uma mensagem desarma seu oponente, além de trazer luz aos pontos cegos nas habilidades de comunicação. Pergunte para ele: o que funcionou e o que não funcionou na minha entrega? Como você se sentiu ao ouvir essa mensagem? Como eu poderia ter me apresentado ou ter apresentado isso de forma mais eficaz? Peça feedback sobre a entrega. Peça feedback sobre a sua fala. Esse assunto é tão importante para a segurança psicológica que nós falaremos mais dele. Outro aspecto importante: meça a segurança psicológica de tempos em tempos do seu time. Então, pergunte para a sua equipe de tempos em tempos o quanto eles se sentem seguros e o que poderia aumentar sua sensação de segurança. O que está faltando para o time se sentir mais seguro no trabalho? Faça também pesquisa sobre segurança psicológica. Peça também para o time te ajudar a chegar em outras alternativas de como ter um ambiente com maior segurança psicológica. O fato é que desempenho, performance é fundamental para que as pessoas consigam ter entregas e para que as pessoas consigam elevar o seu desempenho, elevar a sua performance, identificar erros ou correr riscos. É importante que elas tenham segurança psicológica no time para fazer isso. Bora recordar o que vimos no encontro de hoje? Hoje falamos sobre segurança psicológica, seu significado, resultados e aplicação. Falamos também do projeto Aristóteles, que provou que o resultado do time depende do desempenho de cada membro, ou seja, sinergia. E falamos também como criar um time com segurança psicológica. Não podemos esquecer que falamos sobre liderança corajosa, que é fundamental para assumir as suas fragilidades e, ao mesmo tempo, permitir
que os membros do time o façam também. E terminamos com dicas de como aumentar a segurança psicológica. Entendemos que o feedback é fundamental, um feedback constante, um feedback estruturado e que siga para a ação e não para a punição e constatação. Muito bem, espero que esta aula tenha sido significativa para ampliar ainda mais a sua atuação como líder. Eu fico por aqui. Tchau, tchau.